Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí hoje, dia 7 de janeiro, 7 de janeiro de 2000. Hoje é 6. Hoje é que dia? Não, hoje é que dia? 6. Aqui, ó. Ah, porque abriram aqui no dia 7, aí me traíram, foi o Luiz. Porque o dia 6 é pequeno, eu não estou no dia 7. Então, ó, dia 6 de janeiro, veja, nós estamos começando o ano. É igual preencher cheque, todo mundo vai começar a preencher dia 12, janeiro de 2012. O banco já até avisou, esses 30 dias passam, mas depois de fevereiro tem que, se não vier certo, vai ser devolvido, né? Então eu estou errando a data porque fui induzido aqui. Mas hoje é dia 6, domingo de janeiro. Eu já disse também na terça-feira, foi a primeira terça-feira da reunião desse ano, e eu já disse, olha, fiquem tranquilos, que daqui a pouco, não vai demorar muito, vocês já vão estar escutando aquela musiquinha assim, blim, 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 e 2013 já está indo embora também. Já está. É rápido demais, a vida está correndo mais do que antigamente. Porque antigamente a gente tinha muito pouca coisa para fazer. Então era mais contemplar, era mais ficar em casa, jogar peteca no quintal, não é? Pular corda, as crianças pulavam corda até 5 horas da tarde, 6 horas tomavam um banhozinho ou lavavam os pés, depois ia para a cama, dormia 7, 8 horas, pronto. Agora não, agora até meia-noite você tem atividade para fazer, trabalho de faculdade, coisas que levou para casa para arrumar, tem milhões de coisas para arrumar, então isso tudo faz a vida passar mais rápido, observem. Observe, a gente quando vê já passou janeiro, fevereiro, março, então nós temos que estar espertos. E uma coisa que eu tenho chamado muita atenção é o seguinte, as pessoas não podem conceber serem enganadas no mundo, não é isso que vocês querem, nem o que eu quero. Ninguém pode, em são juízo, se entregar para ser enganado no mundo, e lamentavelmente é o que a maioria continua fazendo, se entrega para ser enganado. Primeiro, está no mundo para ganhar dinheiro, ser rico e poderoso. Primeiro grande equívoco. Primeiro grande engano. Segundo, está no mundo para levar vantagem, para não ser incomodado, para não ter doença, para não ter problema, para viver com muita paz, muita felicidade. Mas como conseguir isso? Abrir mão de uma coisa e conseguir a outra. Ou seja, abrir mão da ganância, abrir mão do domínio do mundo e conseguir, por outro lado, a felicidade. Essa loteria que teve agora 244 milhões, parece-se, o sorteio do fim do ano, que eu digo que é a época que os anjos de guarda têm mais trabalho para fazer os protegidos errarem o número, para não acertar. Esse aí eu vi 3 anjos falidos, que foram dos 3 caras que ganharam. Aqueles anjos bobearam, desgraçou a vida deles. Mas teve um, não sei se vocês viram, a televisão mostrou, um taxista que acertou os 6 números, mas não fez o jogo. Ele mostrou, ele preencheu os 6 números certos e ele não jogou. Estava arrasado. Anjo da guarda vitorioso. Aquele é o anjo da guarda dele. Ele acertou os números, mas o anjo boicotou, ele esqueceu e não jogou. Sabe por quê? Acertar uma tragédia, isso é uma tragédia na vida de qualquer um. Tragédia na vida de qualquer um. Às vezes o sujeito já estava acertando o caminho, ele já estava se ajeitando como humilde, como simples, ele já estava vendo que já que ele não podia se vingar dos outros, era melhor então ele ir se afastando e de repente até perdoando. Mas quando entra uma injeção dessa de riqueza e de poder na vida do sujeito, desgraça. Aí distorce tudo, aí vai para o buraco, normalmente é uma encarnação perdida. Por isso que Jesus falou, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Não é que a riqueza seja um mal, seja uma tragédia, seja do demônio, não. A questão é o uso da riqueza, é o uso do poder, é o uso do dinheiro. Esse é que é o grande problema. Quando Jesus falou isso em relação à riqueza, ele estava sabendo que nós, nessa escola primária que é a Terra, temos dificuldade de lidar com riqueza, com poder. É uma prova muito difícil, muito difícil. Então, a gente viu aí passar o ano, viu aí essas ilusões que continuam. A loteria parece estar acumulada para essa semana, né? 7 milhões e 500. Eu tenho um médico que quando eu fui lá, ele falou assim, olha, eu parei de fazer loteria, parei de jogar por sua causa, por causa do seu programa. Quando eu vi você falar que a gente se iludia toda semana para ir passando a vida iludido, achando que essa semana eu ganho. Perdeu nessa, mas a próxima eu acerto.
Então você vai se auto-iludindo, ludibriando, para passar a vida e você naquela doce ilusão. Tem até uns bobos que fazem o mesmo número sempre, né? Toda semana eles jogam o mesmo número. Toda semana. Como se fosse assim, bom, Deus um dia vai ver que ele está tão insistente naquele número que vai fazer ele ganhar. Vai morrer e não vai ganhar. Vai morrer e não vai ganhar. Ilusão. Ilusão com a vida, ilusão com a realidade. O que vocês vêm fazer aqui, eu também? Nos desiludir com relação a essas oferendas que o mundo está aí distribuindo. Sai fora disso. Você quer ser rei? Burrice, cara. Aqui você já nem vai ser mais. Teria que reencarnar num planeta mais atrasado. Porque isso é atraso. Ah, você quer ser o chefe? Você vai nascer como índio, ser chefe da tribo, quem sabe? São nossas cabeças de espíritos ainda inferiores e que precisa ser reformada. E a doutrina espírita é essa reforma para as nossas cabeças. Seja o que vocês são, o que eu sou, o que nós somos. Pobre, rico, doente, com deficiências disso ou daquilo. Sejamos nós mesmos. Nós estamos aqui para ser isso que somos. Mas para dentro de cada um de nós, cada um se curtir, cada um se conhecer, cada um se desenvolver, cada um se dominar, se autocontrolar, e com isso ir se melhorando, e cada um saindo daqui para mundos melhores. Olha o esclarecimento da doutrina espírita. E isso no espiritismo só? Não, em qualquer lugar que você esteja. Aqui vocês estão ouvindo isso e eu também. Aqui no espiritismo nós estudamos isso, mas se nós sairmos daqui e nunca mais voltarmos, não tem problema nenhum. Vamos levar essas informações e elas são válidas em qualquer lugar que nós estivermos. Bem, queridos, com a presença e a ajuda dos bons espíritos e em nome de Deus, nós estamos aqui para mais uma reunião em que a palestra será feita pelo nosso irmão Washington Rodrigues. Com vocês, então, o Washington Rodrigues, nome de locutor esportivo. Boa noite a todos. É o nosso primeiro domingo neste ano novo, né? E desejo a todos um ano novo com saúde, com paz, com perseverança, com esforço, com capacidade de superar limitações, dores e sofrimento. São palavras que há uma semana atrás nós estávamos com nossos entes queridos, em nosso grupo familiar, de amigos, desejando saúde, paz, felicidade, né? Um próspero ano novo, adeus ano velho, né? E feliz ano novo. E o ano começou. O ano começou e começam nossas tarefas, os nossos filhos já começam a perguntar, e o material escolar, né? Como vão comprar o material escolar? Onde que nós vamos? Eu quero ir junto, né? E vai junto, aí aquela confusão toda, aí vê o melhor livro, vê novos livros, passou de série, então ganhou um presentão de Natal, né? Tá bem coisa, ou se repetiu, vai ter que comprar livros e cadernos também, porque pode ser que teve que mudar de escola, ou pode ser que é outro material didático que venha utilizar nesse ano, mas vai ter que repetir. Então nós vemos crianças repetindo de série, comprando material, e crianças que passaram de série, comprando também, adquirindo materiais novos, cadernos novos, para poder de novo, novamente preencher, aprender, desenvolver a capacidade, né? Então chegou o ano, e quando o ano chega, nós procuramos pensar em metas, né? O que eu fiz no passado, o nosso balanço geral, né? No ano anterior, eu ia fazer isso, assim, assado, eu ia preparar esse trabalho, eu ia fazer um estudo, eu ia fazer uma viagem, eu ia fazer um passeio, eu ia fazer aquela cirurgia que eu venho adiando há anos, eu ia começar a fazer uma atividade física, porque cada ano que passa eu estou ficando mais difícil fazer certos tipos de movimento, e quando chega o final do ano, ao mesmo tempo que nós fazemos nosso balanço, nós também ficamos alegres, também, porque estamos adentrando um ano novo, e fazemos festas, soltamos fogos, né? Fazemos um banquete, uma ceia, e comemoramos esse ano que chega. E quando o ano chega, o que acontece? Nós procuramos adquirir o quê? Uma agenda. Alguns adquirem uma agenda para quê? Para anotar nessa agenda, nesse ano novo, as suas metas, os seus objetivos, né? O que deseja fazer, o horário, os remédios que deverá tomar, a data da cirurgia, a data da viagem, planejamento da viagem, o balanço orçamentário para poder fazer uma viagem, tudo isso é preenchido numa agenda que está vazia, uma agenda bonita, mas ainda não é a agenda que nós queríamos ter. Ela é bonita, tem coisa, sempre tem um defeitinho a mais, um defeitinho a menos, o número é muito grande. Se o número da agenda é muito grande, é porque existe uma deficiência visual de quem vai utilizá-la, então a letra tem que ser grande, não tem muito espaço aqui para preencher, pois a minha caligrafia é grande, então não é a agenda perfeita,
mas é uma agenda que vai poder me suprir, porque ela está com todos os dias do ano, com as suas datas e espaço para me preencher. Então, uma agenda nova. Mas só que a agenda é nova, mas nós queremos preencher, nós já temos a experiência de ter usado uma outra agenda no ano anterior e no ano retrasado. Então, cada ano que passa, devemos preencher a agenda com uma maior perfeição em atingir a meta, em concluir as tarefas aqui preenchidas e realizadas e chegar no final, chegar até o final da agenda e preencher ali, o último dia do ano, para descansar e fazer novamente o balanço. E para começar um ano, nada melhor do que... Está me escutando aí? Para começar o ano, nada melhor do que começarmos pelos princípios básicos da doutrina espírita, que até está exposto lá na frente no painel, que é o primeiro, existência de Deus, né? Existência de um Criador, de um Pai, de uma inteligência suprema, de amor, de justiça. Segundo princípio, que é o quê? A existência e sobrevivência da alma. Nós existimos e após o passamento, continuaremos a existir, a ter a nossa individualidade. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o que é? A pluralidade das existências. Ou seja, não teremos uma só existência, como esta que estamos tendo agora. Teremos várias existências. E nós sabemos que essa existência ao qual estamos aqui encarnados agora, neste momento, não é a nossa primeira. E nem será a nossa última. Então, iremos falar sobre a reencarnação. Mas existem mais dois princípios. Existe o que? A pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, a doutrina espírita tem esses 5 princípios, do qual hoje, para abrir o nosso trabalho de estudo, de reflexão, vamos falar sobre reencarnação. E vamos falar da reencarnação utilizando uma lupa, uma lente para poder a gente observar no micro e no macro como se processa a reencarnação. Esse princípio básico e que é importantíssimo nós, espíritas, entendermos, porque é fundamental para a nossa compreensão e para que possamos melhorar a nossa qualidade de existência encarnatória. Porque à medida que compreendamos que existe um continuar, um processo de vidas existenciais inserido em quê? No corpo físico, porque a reencarnação, o que é? É nós retornarmos do mundo espiritual e utilizarmos novamente um corpo físico, esse que nós estamos utilizando agora, em um meio material, como o nosso planeta Terra, no qual estamos aqui habitando. Então, esses princípios, é interessante esse princípio, o entendimento da reencarnação. Mas a reencarnação também tem uma finalidade para alcançar um objetivo. A finalidade é dividida em 3 princípios, em 3 pontos, ao qual temos que trabalhar. O que? É expiação, ou seja, é nós redimirmos, resgatarmos, restaurarmos situações, problemas que tivemos em outra existência, novamente ter a oportunidade de encarnar e poder ali resgatar, cumprir, porque sabemos que existe a lei de ação e reação. Se existe a lei de ação e reação, automaticamente, em dado momento, teremos que resgatar certas falhas que tivemos em oportunidades anteriores. Teríamos que cumprir certas situações ao qual fomos provocadores e agora temos que sofrer, passar por essa situação. Também tem a prova, encarnamos por prova, provar que desenvolvemos, ampliamos conhecimento, ou que devemos aprimorar certo conhecimento, certo entendimento, através do quê? Do contato social com outros espíritos, com outras situações em que, nesse planeta, em um orbe, vai nos proporcionar uma melhor capacitação. Assim como na faculdade aprendemos várias matérias, vários estudos, temos que ir para a área de trabalho, para o campo de trabalho, para quê? Aplicar aquele conhecimento teórico e aprimorar esse conhecimento teórico, através da prática. E também vemos também que missões, existem reencarnações em que é missões. Ou seja, viemos para quê? Para auxiliar, para dinamizarmos o progresso, para trazermos ideias, novos conhecimentos, nova forma de pensar, de agir, nova moral, de entendimento, de como se relacionar uns com os outros, como se relacionar com a natureza. E tudo isso é um processo que nós vivemos. Mas toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque observamos que na expiação
Passamos por várias situações aflitivas em decorrência de nossos atos anteriores e temos que resgatar, temos que sentir. Como diz, sentir na pele ou sentir na alma algo que anteriormente fizemos achando que era bom, em proveito nosso, em nosso egoísmo, em nossa ambição, mas que era faltoso, que era prejudicial ao próximo e a nós mesmos. Então a reação veio. Temos que expiar essa situação. E através dessa expiação, iremos melhorar, aprimorar, entender e não fazer mais, não recorrer mais àquele dado erro, àquela dada falha, ou aquele desvio de moral ou de caráter, que muitas das vezes se torna recorrente. E na prova não vemos ali desenvolver, aprimorar esse sentido. Para quê? Com o objetivo. Mas que objetivo isso? Por que reencarnar? Uma vida já é tão dura, tão sofredora, não é? Mas vamos pensar. Vamos pegar agora a Gênesis, vamos ler aqui o capítulo 11, a Gênesis espiritual, no item 33, que fala sobre reencarnação. Esse item aqui, vamos ler um trecho aqui que é muito interessante. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explica a diferença que existe entre o estado social atual e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, como as que viviam já há 1000 anos. Acrescentemos que entre elas não haveria nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que elas seriam completamente independentes uma das outras. Por quê? Pois as almas de hoje seriam melhor dotadas para Deus que as suas antecessoras. Porque elas compreendem melhor. Porque elas têm instintos mais purificados, costumes mais suaves. Porque elas têm a intuição de certas coisas, sem as haver aprendido. Desafiamos a que se apresente uma solução para tal problema, a não ser que admitamos ter Deus criado almas de qualidades diversas, segundo os tempos e os lugares. Proposição é essa inconciliável com a ideia de uma sabedoria e soberana justiça. Considerai, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos recuados, que elas puderam ter sido bárbaras, como era seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas trazem a aquisição das existências anteriores, que, por consequente, as almas dos tempos civilizados são as almas não criadas, mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Então, observamos primeiro, se Deus é a suprema sabedoria e a suprema bondade, está sempre criando, como em dado momento ele cria de uma forma e mais à frente, 1000 séculos depois, cria de outra forma. Será que ele está aprendendo? Não. Se ele é a suprema sabedoria, de justiça e amor, não são as almas que estão sendo criadas diferentes por Deus. Não, é a evolução, é o progresso dessas almas lá atrás. E observamos isso pelas situações que vemos na nossa vida, na nossa existência, dos nossos conhecimentos inatos. E vemos nisso a justiça da reencarnação. Assim como a criança começa na alfabetização, né, começa depois a primeira série, segunda, terceira, quarta, e consecutivamente vai desenvolvendo. Quando ela chega na oitava, muitas das informações, conhecimentos ali meticulosos da primeira série, segunda série, não se lembram mais, mas que estão embutidos lá na oitava série e que facilitam ele resolver problemas e situações, que facilitam compreender determinadas matérias, seja ela que for, seja de português, geografia, história, física. Então vemos que está tudo conectado. Mas não é Deus. Não são os pais que, em vez de colocar a criança na primeira série, não colocaram na oitava. Não vai adiantar botar logo na oitava. Tem que colocar na primeira. Porque se botar na oitava não vai entender, não vai compreender. Tem que começar de lá. Deus não faria este erro. Como uma inteligência suprema, iria pegar alguns, botar lá na frente, sempre lá na frente para desenvolver. Não é uma compreensão lógica. Foge o raciocínio e foge ao entendimento que temos da suprema sabedoria. Se ele sabe tudo, vê tudo, como não viu isso? Ele está se aprimorando? Deus está se aprimorando a cada século? A cada milênio? Não. É o nosso entendimento que tem que se aprimorar para entendermos como isso funciona. Então, observamos aí o processo da reencarnação. Ele não acontece em saltos, mas acontece
paulatinamente, fase por fase. E a justiça da reencarnação tem observamos as diferentes posições sociais. Ora, nós temos aqui no nosso planeta o quê? Pessoas ricas, pessoas pobres de recursos, ricas de recursos, pobres de recursos, pessoas miseráveis, pessoas vivendo no frio, pessoas vivendo com calor, pessoas com doenças crônicas, já nasceram com determinado tipo de doença, pessoas com deficiências físicas, já nascendo com deficiências físicas, ou adquirindo na vida, através de atos, de fatalidades, tendo deficiências físicas, pessoas que têm um certo princípio, uma ética, um comportamento aplausível. Tem pessoas que não, que utilizam-se da maldade, pessoas que são egoístas, orgulhosas, ambiciosas, pessoas gentis, educadas, pessoas que compreendem a vida, a natureza e se relacionam com isso de uma maneira equilibrada, não tentando ferir. Outros não, se relacionam com a natureza querendo tirar proveito, degradando a natureza. Então vemos vários aspectos sociais, vários aspectos de ações ao qual vemos nesse planeta. Como poderíamos entender isso em uma única existência física, em uma única encarnação, uma única oportunidade dada por Deus para que possa esse espírito evoluir, entender e enxergar Deus, compreender toda a matéria elementar? Seria muito difícil. Se todos nós estamos aqui para desenvolver aqui tanto o progresso da inteligência e da moral, como em uma única existência, fica difícil. Assim como numa única ano escolar, uma criança entender a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta séries. Como? Não tem como. Porque não é só aprender. Li, entendi, não. É li, entendi e vivi. Vou vivenciar isso, vou realizar isso. Então vemos a continuidade. E uma única existência, a unicidade da existência, não teria como. E outra coisa que seria também, seria uma injustiça de Deus. Como colocar uma pessoa em um lar com paz, equilibrado, com paz, com toda a condição financeira, condições de saúde, com material genético bom, para poder criar uma criança, da educação, da cultura, da desempenho. E o outro lá, sem condições nenhuma. E ali nascer crianças. A pessoa desenvolver naquele meio ali. Como? São situações diferentes. E situações diferentes que não quer dizer que naquele lar que tenham uma situação boa, vai dali aquelas crianças ter uma educação de acordo com todo aquele favorecimento. E nem que lá na favela ou um lugar de extrema pobreza, aquela criança não vai ter condições de superar aquelas limitações sociais e ambientais e superar aquilo, desenvolver e ter uma capacidade de chegar a um ponto de ser reconhecido pela sua inteligência, ou pela sua moral, pela sua ética, pela sua forma de proceder. Então vemos, são várias situações que também implicam que na nossa individualidade em sobressair ao estado em que somos ali plantados, ao jardim aonde somos ali colocados para desenvolver. Então vemos várias situações, e nessas várias situações vemos como em uma única existência. Que justiça é essa de Deus? Que justiça é essa de Deus de há 200 anos as crianças não terem uma condição de saúde, porque não existia uma tecnologia na área médica para ajudar, não existia vacina para tratar de infecção. As pessoas morriam por infecção, por um simples corte morriam. E hoje não, da vacina, já nasce o bebezinho e já vai direto o quê? Vacina. Começa a vacina, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, olha só que carinho, que cuidado. E aquelas crianças lá atrás não tiveram essa oportunidade de ter isso? Onde está a justiça de Deus? Se não for entendermos que a reencarnação, a pluralidade das existências. Ora, se nós pensamos em nossos filhos, em nossos entes queridos, dar o quê? Educação, tudo na escala e na medida certa, ano a ano, medida a medida, para dar continuidade, mesmo aqueles que repetem o ano, criamos oportunidade, não, você vai voltar, você vai estudar, não vai repetir tudo de novo, seus coleguinhas passaram, não vai estar lá, você vai ver seus coleguinhas lá na frente, mas você vai continuar nessa série, você vai estudar tudo de novo, com a mesma professora, tudo de novo, vai ter que desenvolver. Não é assim que nós fazemos? Não tentamos, procurando melhorar, dar educação, dar conhecimento? Como Deus não faria dessa forma? Não teria essa medida, com a justiça, com amor e carinho. Então observamos a reencarnação como uma justiça, como algo perfeito, nessa harmonia, nesse processo que vimos.
como o princípio básico, o segundo princípio, que é a existência e sobrevivência da alma. Se a alma sobrevive a uma existência, e estando no plano espiritual, na erraticidade, que também lá progride também, vê o espírito, a alma, nós, desencarnados, nós observamos os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas metas que até então nós tínhamos nos comprometido em fazer, e vemos que desencarnamos, chegamos no plano espiritual, e através das nossas ações e reações, vemos o quanto de bem fizemos para o nosso desenvolvimento e do coletivo, o quanto deixamos de falha, e observamos, e ficamos um tempo a pensar, a pesquisar, a sofrer, ou a se beneficiar pelo nosso progresso corporal, e em dado momento, em dada situação, pelas nossas reflexões, pedimos, escolhemos, pedimos a permissão de Deus para novamente retornar a um plano físico, para poder continuar a desenvolver. E muitas vezes, quando não temos condições de pedir essa oportunidade, ou quando estamos refratários a de novo vir, somos colocados, Deus cria condições para que nós venhamos e desenvolvemos mais uma vez a nossa capacidade de interagir nesse plano material, para cada vez mais sairmos do estado da ignorância, da incompreensão e avançarmos. Porque à medida que nos mantemos na ignorância, mais sofremos. Mas à medida que vamos nos esclarecendo, conhecendo cada vez mais, menos sofremos, mais conhecemos e mais nos libertamos de âncoras e de entraves, nos tornam fechados, achando que o mundo é isso, que o Sol está rodando em torno do nosso planeta. Ora, hoje nós não acreditamos mais nisso, mas há 200, 300 anos atrás, acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo, e hoje não é. E se falarmos isso com uma criança e mostrarmos ela pelos nossos recursos tecnológicos, rapidamente ela vai entender, realmente, a Terra é mais um planeta. Estamos circundando em torno do Sol, então vemos como nós avançamos na nossa compreensão nisso. E nós temos que avançar nesse entendimento da reencarnação, o papel da reencarnação, a finalidade da reencarnação, porque nós estamos usufruindo disso agora. Nós estamos encarnados, estamos interagindo no nosso corpo físico, então nós estamos aqui nesse momento agora, e muitas vezes estamos no plano espiritual e observando, e solicitando a permissão, uma oportunidade, um momento propício para novamente encarnarmos, mas agora estamos aqui encarnados. Então a reencarnação se contrapõe à unicidade da existência, né? Uma única existência. Nós observamos pela lógica, pelo bom senso, que nós não temos condições de evoluir, de adquirir um conhecimento, uma experiência, um desenvolvimento moral capaz de nos fazer entender o nosso potencial, o potencial do espírito, da alma. Que uma existência só material, não podemos ser julgados ou sermos condenados a um inferno por termos errado em dado momento, ou irmos para um paraíso em uma única existência. Ora, como ir para o paraíso ou ir para o inferno se tivermos essa oportunidade, esse desenvolvimento? Porque se estamos em desenvolvimento, nós temos também a oportunidade de errar, porque os nossos erros, bem entendido, compreendido, pode se tornar mais à frente o quê? A certeza de um acerto, de não realizar aquele tipo de falha. Pela lei da reencarnação, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, no intervalo de uma encarnação ou outra, nós retornamos ao plano espiritual. E no mundo espiritual, também lá nós evoluímos, também lá desenvolvemos capacidade também da inteligência e capacidade moral também. Também tem essa atividade, porque o mundo espiritual e aqui encarnados se entrelaçam. Nós entrelaçamos, ora encarnados, ora desencarnados. Estamos entrelaçados em dadas circunstâncias, em dado período de evolução nossa, nós necessitamos e precisamos encarnar e desencarnar. Encarnamos e voltamos para o mundo espiritual. E assim consecutivamente para o nosso aprimoramento. Mas eles estão juntos, não estão estanques, não estão isolados. O conhecimento, as aquisições, tanto de conhecimento, de inteligência, de relação com o próximo, com o outro, tanto em questão da moral, não se perde de encarnação em encarnação, vai se somando. Mas só que nós não mantemos toda uma lembrança íntegra
íntegra toda das encarnações anteriores. Não. Assim como na agenda nossa, não está aqui uma agenda de 2013, não está aqui a de 2012 agarrada aqui, ó, e assim para trás, tudo junto que você tem que abrir. Não. Essa agenda aqui nós iremos preencher. Esse novo ano, 2013, iremos preencher. Mas muito do preenchimento vai ser do bem que fizemos, do conhecimento que adquirimos no ano passado, das experiências. Nós queremos implantar agora, nesse ano que está começando. E para isso, o nosso conhecimento do ano passado não está perdido, não está esquecido. Ele se apresenta o quê? Através das nossas intuições, das nossas aspirações, das nossas metas que estão vivas, e nós sabemos o que precisamos fazer para conseguir acertar nesse próximo ano, acertar aquilo que faltou. Então vemos que está tudo interligado. E nós progredimos na erraticidade também. E o estado corporal e o espiritual constituem fonte de dois gêneros de progresso, solidários entre si, né, que é o estado encarnado e desencarnado. Encarnado aqui e no plano espiritual, solidariedade, solidário. Essa solidariedade quer dizer continuidade, não está perdido. E também, mas quantas encarnações eu terei que ter? 50, 100, 300, 400, 500, 100, 1000, 1 milhão? Como nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio nós temos o mérito, cada individualidade vai ter quantas encarnações necessárias a cada desenvolvimento de cada um. Assim como nós vimos aqui, algumas pessoas para completarem o primeiro grau precisam de 10 anos, outros vão precisar de 16. Outros vão precisar de mais tempo. E outros vão concluir com menos tempo. Então, depende de cada um, da nossa individualidade, o quanto estamos usando os recursos que Deus nos dá a oportunidade, das situações, do nosso organismo, da nossa inteligência, da nossa capacidade, o quanto estamos aproveitando disso. Então, é variável o número de encarnações, mas que, em dado momento, de acordo com a evolução de cada um, não será necessário mais encarnar em um mundo como este grosseiro, material. Encarnaremos em outros mundos onde não é tão material quanto esse da Terra, não teremos tanta necessidade de nos alimentar, de aspectos grosseiros que aqui temos ainda necessidade. E chegará um ponto em que teremos mais necessidade de encarnar em um mundo. Por quê? No mundo espiritual existe também a atividade, existe trabalho. O que vem em desacordo com aquela ideia de que no paraíso não se faz nada, fica todo mundo parado, tocando flauta, harpa, sentadinho numa nuvem. Não é isso. Um plano espiritual não é isso. Não é ficar parado, inútil. Se fosse isso, para quê? Quem quer ficar? Quem quer ir para um abrigo e fica lá parado, sem fazer nada o dia inteiro, mas com saúde, tendo consciência das coisas, né? Uma experiência de vida, de trabalho, coisa, mas parado lá. Ah, aqui está uma beleza. Aqui não preciso me esforçar, não preciso fazer nada, não tem hora de almoço, não tem hora de janta. Ora, no mundo espiritual tem atividade, mas tem uma atividade que a gente, pelo nosso progresso, nós vamos cada vez mais ampliar e enxergar isso e ver como isso é bom. E vamos, às vezes, pensar até, poxa, quanto tempo eu perdi. Mas que negócio, não foi tempo perdido, foi o tempo de amadurecermos, de entendermos, cada um na sua individualidade, cada um no seu tempo. Então vemos que essa justiça da reencarnação ela é importante para o nosso progresso, mas também é importante entender que a reencarnação ela faz parte de uma lei de Deus e que nos consola pela sua justiça, nos dá apoio, porque vemos crianças em tenridade que tiveram 1 mês, 2 meses e desencarnam. Pessoas com 20, 30 anos na pura na saúde e tal, cheio de projetos na vida e desencarnam. Ora, como aquele que teve 1 mês, 2 meses, teve oportunidade de errar, de acertar, de fazer o bem, de amar, de dar carinho, receber carinho. E aquele com 20, 30 anos, de maneira abrupta, saiu, fez o passamento, não deu tempo de fazer sua ambição, seus objetivos, de fazer isso, de viajar, de trabalhar, e outras coisas mais. Como ser reencarnação? Que justiça é essa de Deus? Temos que entender que a reencarnação é um processo justo.
ela consola e nos mostra que estamos interligados, vida a vida, tudo interligado. O conhecimento, a experiência não se perde de uma vida para outra, mas sim vai se agregando valores. Não regredimos. Em cada encarnação, não começamos do zero. Não começamos do zero. Nós observamos pelas crianças. Os certinhos estão. Começou do zero. Uma criança com 8 anos tocando piano com uma facilidade enorme. Aprendeu com quem? Nunca teve um piano em casa. Nasceu em um lar que não tinha condições. Mas ouviu o piano, foi se aproximando, chegou perto e começou a tocar. Quem ensinou? Se nunca teve contato com isso. Então observamos que existe a interligação. Uns vêm esse conhecimento mais aflorado, mais aberto, mais expansivo. Outros, esse conhecimento está ali, quieto, mas ele se apresenta em situações sutilmente, porque está junto, faz parte do nosso corpo de entendimento, de compreensão. Então vemos na justiça da reencarnação, nessa lei da reencarnação, um fator importantíssimo para compreendermos a justiça de Deus. E compreendemos também que aqueles seres, aqueles entes queridos, aqueles nossos companheiros, aquelas pessoas desencarnadas em tenra idade, ou já idosos, ou em meia idade, não estão perdidos, não acabou, não findou. E agora? Deixou de existir? Não, continua existindo. Continuam existindo no mundo espiritual. Continuam tendo a sua individualidade. Eles não continuam existindo, como dissemos, muitas vezes dissemos, continuam ainda na memória, nas suas lembranças, em nossos pensamentos. Não. Eles existem como individualidade. E não existe porque nós pensamos neles e eles se materializam, se formam. E já existe. Quando pensamos neles, nós fazemos a interligação com esse ser querido, com esse ser que convivemos no dia a dia e que está no mundo espiritual, compreendendo, entendendo, fazendo o seu balanço e brevemente irá solicitar, pedir, ter uma nova oportunidade de encarnar, de ter mais uma prova, mais uma expiação e um plano físico. Isso nos consola, nos conforta. E quando vemos crianças passando por dificuldades, nascendo com certas determinadas doenças graves e que duram, vivem pouco tempo junto de nós e partem, ora, que justiça de Deus! Como entendermos isso? Não com a reencarnação. Então, é um ponto importantíssimo para entendermos que a justiça de Deus é plena, está a todo momento nos tocando, nos dando oportunidade, e que as pessoas com quais estamos convivendo hoje, podemos ter já convivido em outras existências anteriores, mas que atualmente não temos tão latente o conhecimento de como foi essa relação, se foi legal, ou se foi meio assim a trancos e barrancos, se foi isso e aquilo. Então esse esquecimento é importante para isso, para poder de novo reatar, reconduzir melhor a convivência e continuar a viver, continuar a melhorar e a progredir e avançar rumo à perfeição. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Em toda a época da humanidade, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mas todos nós vamos para um ponto único também, que é o quê? A perfeição. E para chegar à perfeição, teríamos várias oportunidades. Várias oportunidades. E cada oportunidade bem vivida, bem sentida, bem compreendida, é um ponto para nós, é uma alegria para nós. E quando retornarmos a cada intervalo de existência, quando retornarmos ao plano espiritual, lá nós estaremos com nossos entes queridos, com as pessoas às quais convivemos e que tenham uma certa necessidade de estarmos com ele. Porque vai depender do nosso vínculo afetivo, vai depender de quanto equilibrado nós conduzimos a nossa existência, de quantas imperfeições nós procuramos diminuir, restringir, falar, calma, não é por essa forma, vou agir dessa forma, vou mostrar outra face. E assim, paulatinamente, dia a dia, nós vamos preenchendo a agenda com as nossas metas, com as nossas obrigações, com as nossas tarefas, seja de trabalho, de lazer, tudo isso será preenchido. E se preenche assim, nós estudando, procurando entender a vida, não só entender os conhecimentos do planeta, a física, a química, entender as línguas, entender o comportamento do ser humano um com os outros, mas também entender esse lado espiritual, esse lado nosso, de cada um, ao qual, na encarnação, nós vamos trabalhar, nós vamos aqui aprimorar. A encarnação é para o aprimoramento do ser espiritual. Nós apenas somos zeladores desse corpo,
Esse corpo não é nosso, não pertence a gente, nós somos zeladores. Porque nós estamos aqui de passagem, e a passagem ela será boa ou má, vai depender de cada um de nós, de o que estamos fazendo e como estamos entendendo esse mundo, esse planeta. E é a oportunidade que nós temos de evoluir, porque a evolução é individual, é de cada um. Cada um de nós temos a oportunidade e o compromisso de evoluir. Mas também temos também o compromisso de evoluir coletivamente também, o grupo coletivo também. Porque é a fraternidade. Porque a fraternidade, essa expressão fraternidade, o que é? É nós temos um conhecimento a mais e distribuir esse conhecimento com o próximo. E melhorar, e trocar esse conhecimento. E levar o bem que eu quero para mim, eu também quero para o próximo. O conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, que me dá força, me dá perseverança nas situações angustiantes, ou o conhecimento que me dá alegria, me dá força para enfrentar as situações difíceis e estudar, batalhar, ficar horas e horas estudando, para mais à frente o quê? Adquirir o benefício desse esforço. Também eu quero distribuir esse esforço com o meu próximo. Dar o melhor meio para se instruir, melhor meio para poder se educar, dar um lazer na hora certa, na medida certa, para poder ter um pouco de descanso, mas continuar a entender, a aprimorar, a aplicar e a cada vez mais desenvolver. Então esse é o nosso papel nas existências, é desenvolver o nosso espírito e entender cada vez mais que muito mais que esse planeta ao qual estamos habitando, dos prazeres que tem aqui, do conhecimento que ele nos oferece, né, da natureza, tudo bonito, belo, existem outras coisas belas além desse planeta, mas que para enxergar temos que desenvolver as nossas capacidades, temos que cada vez mais desenvolver, e desenvolver a capacidade não é botar um óculos ou botar uma lente daqui da Terra, um telescópio, e ficar vendo lá, não, é nós desenvolvermos cada vez mais e tirar esses óculos que o nosso corpo precisa pela debilidade, deficiência, e cada vez mais enxergar mais com o nosso próprio ser, a nossa própria visão. Então, uma boa noite a todos e um bom 2013 para todos nós e que possamos cada vez mais entender, compreender a vida, os ensinamentos da vida e superar limitações e avançar em conhecimento e em expectativa de vida. Vamos fazer a nossa meta, vamos traçar a nossa meta para alcançar objetivos. Com dedicação, com perseverança, com paciência, com tolerância, com humildade, mais que tudo, sabedoria de viver bem e melhor. Cada vez mais, a nossa passagem, para a gente caminhar com mais segurança, com mais firmeza, temos cada vez mais o quê? Tirar pesos que cada vez mais agregamos ao nosso corpo, tirar esses pesos, porque menos pesado nós estejamos, de quê? De vícios, de rancor, de raiva, isso, cada vez menos isso não pertencendo a nós, mais fácil nós nos movimentarmos na vida, nas coisas, mais fácil nós viajarmos para lugares melhores, ter relacionamentos melhores e entender melhor a vida. Uma boa noite a todos. Queridos, vejam bem, quando eu falei aqui que nós viemos ao centro para nós nos esclarecermos, para nós aumentarmos nossas convicções, reencarnação é uma das teses centrais da doutrina espírita, ou a tese central, fundamental. Sem reencarnação, eu tenho falado isso muito na televisão lá para o povo, lá fora, e essa semana, por acaso, passou um casal por mim, eu estava caminhando, e o moço bateu no meu ombro assim, falou assim: nós estamos tirando a caixa da cabeça. Eu falei, que legal, nós estamos tirando a caixa da cabeça. Não aceitar a reencarnação é ficar encaixotado, é encaixotar. Reencarnação é a base do esclarecimento e do entendimento de Deus justo, perfeito, soberanamente bom, onisciente, onipotente, onipresente. Você só pode admitir um Deus plenamente supremo em todas as virtudes admitindo a reencarnação. Negou a reencarnação, vai tudo para o buraco, não adianta. Aí não adianta mundos habitados, aí não adianta a bondade de Deus. Teve um rapaz também essa semana me contando assim, poxa, o cara caiu dentro do lago segurando a máquina elétrica que ele estava passando na grama, e ele com medo da máquina cair dentro d'água e tal, ele falou, mas Deus é muito bom. Eu estava perto no momento e corri lá, tirei a tomada, né, desligou a máquina, aí pronto, salvou o cara, que se ele cai com a máquina, ele estava dentro d'água, a máquina elétrica ligada, é aquela história de cair na banheira com secador de cabelo, com não sei o que, joga, né?
marido às vezes ciumento e tal, a mulher está tomando banho, ele joga o secador dentro da coisa, ligado na tomada. Isso os filmes mostram, para a mulher morrer no choque. Aí o cara falou assim, como Deus é bom. Aí, coitadinho, eu fiquei quieto, não vou contestar todo mundo, esclarecer todo mundo. Mas, pô, o pessoal fica procurando detalhes para falar como Deus é bom. E não vê essas desgraças gerais que acontecem no mundo, como ele disse ali, e Deus não toma providência. Se você não conceber reencarnação, você não aceita Deus. Se você for inteligente e não aceitar a reencarnação, não conhecer a reencarnação, não aceita Deus automaticamente. A ausência da reencarnação significa a ausência de Deus, porque a justiça está na reencarnação. Eu vi agora, essa semana, parece que tinha um programa na televisão mostrando uma seleção na Suíça, um lugar na Suíça que o índice de desenvolvimento humano é dos mais avançados. Então, dizendo das crianças privilegiadas que vão nascer ali. Olha, e você aí pensa, na África abandonada, em todos aqueles territórios abandonados, nas favelas, nesses debaixo de viadutos, as pessoas fumando maconha, cheirando cocaína, fumando crack, grávidas, para terem filhos ali debaixo da ponte, debaixo do viaduto, no meio daquela imundície. Aí você imagina, o Deus que vai botar aquela criança debaixo da ponte, filho daquela menina usando crack, é o mesmo Deus que vai botar esses que estão selecionados lá para nascer na Suíça? Como você explica isso sem a reencarnação? Não tem explicação. Dá a impressão que então Deus não é Deus dessa gente, é Deus só de nós, só do pessoal que tem igreja, do pessoal que vai para o culto. Aí Deus para eles existe. Agora o resto faz de conta que não existe. Espera aí, é a maioria da humanidade, são nossos irmãos. Olha aqui, missão dos espíritas, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que nas instruções dos espíritos, o que os espíritos nos recomendam. E de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões, como ele apresentou muito bem, e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Olha o que os espíritos mandam os espíritas fazerem. Pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Está explicado. Deus realmente está no comando. Para Deus nada escapa. E, segundo as regras de Deus, tudo é justo. Ninguém sofre sem merecer. Nós temos que socorrer o sofredor, mas compreendendo que até onde aquele sofrimento dele vai ou for, não é por culpa nossa e nem por negligência do Criador. É um processo de aprimoramento e aperfeiçoamento dele, daquele indivíduo que está passando por aquela necessidade. Eu tenho lembrado também, com base na tese da reencarnação, que é sempre bom nós espíritas ouvirmos isso, para nossas convicções não só aumentarem, mas como nós temos recursos de jogar, como ele jogou muito bem, os argumentos para as pessoas também entenderem. Não é para trazê-las para o centro, para fazê-las espíritas, não. É para entendimento, é para entendimento. Ou você aceita a reencarnação, Magui, ou aceita uma única vida. Numa única vida, a criança que vai nascer agora, lá debaixo do viaduto, e a criança que está nascendo na Suíça, são colocadas ali pelo mesmo Deus. Mas aí você pergunta, qual a justiça desse Criador? Você, se fosse você, para escolher, mesmo que não fossem seus filhos, colocar as crianças em algum lugar, você escolheria colocar em meio à criminalidade, em meio aos vícios e às desgraças do mundo? Não, você não. Por que o Criador sim? Eu levei esse argumento para a televisão, acho que está nesse programa aqui que vai ser distribuído hoje. Eu levei um argumento das criancinhas que morreram lá nos Estados Unidos, em Connecticut, que foram assassinadas por aquele menino de 20 anos, que começou matando a mãe. Entrou na escola matando criancinhas entre 6 e 8 anos de idade. As professoras, vejam, 2 professoras, foram contra ele, ao encontro dele, para tentar desarmá-lo. Ele matou as 2 na hora. As professoras deram a própria vida para tentar impedir aquilo.
E o Criador Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, criou aquela pecinha 20 aninhos atrás. Quer dizer que há 20 anos atrás Deus não sabia que aquele garoto ia fazer aquilo. Ele não sabe tudo. O presente, o passado e o futuro, senão ele não é Deus. Ele não pode tudo. Por que ele não deu ali um derrame, um ataque cardíaco naquela criança? Aliás, ele já nem era para tê-la criado. Porque ele sabe tudo, pode tudo. Então vejam, queridos, a tese da reencarnação, esse fundamento espírita da reencarnação, ele é indispensável para se aceitar Deus. A inteligência nos leva a exigir esse processo. Como ele disse muito bem, nós não colocamos uma criança na escola em janeiro e vamos buscá-la em dezembro formada em engenheiro ou em médico. Não fazemos isso porque não é assim. Ele tem que passar por vários anos, por várias séries. Para a perfeição, nós fomos criados para a perfeição. Para a perfeição nós conquistarmos, nós dependemos de várias oportunidades. E uma confusão que eles fazem muito lá fora é a de que eles perguntam assim, mas então eu vou nascer em outro? Você não vai nascer em outro. Você vai nascer você mesmo, num outro corpo. Mas vai ser tão seu como esse. As pessoas pensam, mas eu vou nascer amanhã no Zé Mané, eu vou nascer amanhã na Sebastiana. Você não vai nascer no Zé Mané nem na Sebastiana, você vai nascer como? José Manuel, como Sebastiana, o nome que você vai levar. Eu dou o exemplo da garrafa de Coca-Cola. Você pega uma garrafa de Coca-Cola com Coca-Cola e entorna numa garrafa de Fanta. A garrafa nova é a de Fanta, mas o líquido é Coca-Cola. Aí você pega essa garrafa de Fanta e entorna numa garrafa de Guaraná. A garrafa seguinte é de Guaraná, mas o líquido é o mesmo que está passando, de frasco em frasco. Agora coloquem, imaginem um filtro em cada gargalo. Cada vez que você passa o líquido no filtro, num gargalo, ele vai passando mais purificado, mais filtrado. Na última garrafa ele já está bem mais filtrado que na primeira, mas é a mesma Coca-Cola que saiu daqui e foi passando, foi passando, foi passando. O espírito é sempre o mesmo, os corpos é que vão mudando. Morre um, ele vai reencarnar em outro, mas nesse outro corpo o espírito é o mesmo, que vai continuando assim o seu processo, o seu progresso. Como no planeta Terra nós não temos nem o máximo do atraso e nem o máximo da evolução, nós temos que entender que existem planetas, mundos por aí que não faltam, mais atrasados que a Terra e mais adiantados que a Terra. Nos mais adiantados estão os espíritos que vão passando nos cursos inferiores. Nos mais atrasados, os espíritos que estão vindo, que estão principiando. Espíritos primitivos estão reencarnando em mundos primitivos e vêm lá atrás, fazendo o processo. Nós já estamos num de provas e expiações, nem lá para trás, nem tanto lá para frente, mas dos mais atrasados. Então nós estamos passando por aqui, como ele disse também muito bem, de passagem, mas não somos daqui, nós estamos passando por aqui. Então essa tese da reencarnação, que foi abordada aqui muito bem, ela não deva faltar em todos os nossos comentários, em todos os nossos argumentos. Eu tenho mostrado também muito o livro do Sanherez, que é um ateu. Todos os argumentos que o Sanherez usa no livro dele para formar ateus, eu já uso há mais de 9 anos na televisão para formar espíritas ou espiritualistas. Porque os argumentos do ateu, desse livro do Sanherez, que tem aqui para emprestar, Carta a uma Nação Cristã, os argumentos são justamente em cima disso. Que Deus é esse? Que o pessoal fala, que milagre. Que milagre? Morreu todo mundo, salvou uma criança, se chama isso de milagre? Morreram 500 e a criancinha ficou num bercinho, debaixo de todo aquele atoleiro, mas foi salvo. Que milagre. Você chama isso de milagre? E o resto? Está procurando uma justificativa para esse Deus imaginário que as religiões ensinam lá fora? Não, então é o que o Sanherez diz, é um amigo imaginário que as pessoas lá fora ficam adorando e bajulando. E quanto mais desgraça eles passam, diz que mais a fé aumenta. Porque fé é essa? Se parar para pensar, opa, peraí, que isso? Não vamos chegar à conclusão que Deus não existe. Para eles lá chegam à conclusão que Deus não existe. Mas para o Espiritismo, com a doutrina espírita, está esclarecido o problema. Isso é um processo reencarnatório. As criancinhas que levaram o tiro lá são espíritos velhos em corpinhos novos, que estavam cheios de planos às vezes ali, mas pelas artes que eles fizeram para trás, eles foram impedidos.
aquilo fez parte da prova deles. A maluquice do outro também vai ser punida. Ninguém fica impune. Mas tudo isso tem uma explicação à luz da reencarnação. Agora, tirou a reencarnação, não tem explicação. Então, guardem bem, missão dos espíritas, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas, pregar um novo dogma. E por que o Espírito disse aqui novo dogma? Porque a reencarnação é tão velha quanto o mundo. O dogma da reencarnação, o princípio de reencarnação, isso vem sendo há milhares de anos pregado por diversas doutrinas lá para trás. O hinduísmo, por exemplo, prega a reencarnação muito antes do espiritismo, muito antes do cristianismo. Porém, a reencarnação, segundo o hinduísmo, segundo o budismo, leva espíritos humanos a reencarnar em insetos, reencarnar em animais, coisa que o novo dogma que está na doutrina espírita esclarece isso. A reencarnação humana é de espíritos humanos sempre. Então nunca o espírito humano retrograda, reencarna no inseto, reencarna num animal irracional. Então o espírito pode estacionar, mas nunca regredir, e sempre irá progredir, e sempre na espécie humana no planeta Terra. Então não há metempsicose, que também é estudado aqui no Livro dos Espíritos. Por isso eles dizem, e de pregar o novo dogma da reencarnação, e a evolução de cada um, segundo como souberem passar pelas suas provas. Então, queridos, 2013, que a gente pede muita paz, muita felicidade, muito progresso, muito tudo de bom, a gente sabe que não vai ser bem assim, não é? Nós sabemos aí que quem ainda não perdeu um ente querido pode perder entre aspas, né? Perder do convívio, porque pode morrer. Quem aí está achando que vai durar mais uns 80, 90 anos, pode morrer daqui a 90 minutos. Não se afobem, não vão morrer porque eu estou falando isso não. Lembro sempre que uma vez morreu uma pessoa aqui no dia seguinte que eu falei isso. Não se afobem. Se estivessem lá na Universal, também iriam morrer, se tiver que morrer amanhã. Se estivesse lá no culto budista, também iriam morrer. A hora não sou eu que determino. Nem é o orador que estiver falando que vai determinar que vocês vão todos morrer quando sair daqui. É bobagem, isso é igual dizer que amanhã o mundo vai acabar. Então vejam bem, o ano de 2013 não vai ser um ano sem problemas. Mas nós espíritas estamos aqui para aprender que os problemas são os testes, são as provas que vêm nas nossas vidas, para ver como nós vamos reagir, porque é nos mostrando competentes para resolver e para reagir bem, segundo as nossas provas, que nós vamos alcançando degraus superiores, espiritualmente falando, e vamos nos capacitando para ocuparmos lugares em mundos melhores. Não é isso que a gente quer? Ou quer sempre churrasco na laje, com cerveja? Aí tem que ser aqui. Mas para ser aqui, churrasco na laje, cerveja, fim de semana, sexta-feira de bagunça, tem que ser aqui. Mas aí aqui é o lugar do sofrimento. Mas eu não queria câncer, eu não queria Alzheimer, eu não queria osteoporose, eu não queria diabetes, não é isso? Todo mundo aqui não quer morrer de repente, dormindo, igual um passarinho? Mas pode morrer de pedrada. Não querem morrer igual um passarinho? Todo mundo, ninguém tem medo da morte, não é isso? Mas eu só não quero sofrer. Muito esperto, muito esperto. Pode deixar que o seu está guardado. Não quero, meu Deus, minha avó ficou 10 anos em cima da cama, trocando fralda. Eu não suportaria. Eu peço a Deus para não passar por isso. Vai pedindo a Deus que Ele está lá agindo, está anotando. Você não quer não quer passar não? Então bota aqui, ó. O Zé não quer passar pela fralda na cama, né? E ainda vai ficar sujeito ao Estado não fornecer, aquela farmácia que nunca tem, né? E vai ter que lavar a fralda para usar de novo. Então você não quer, então vou anotar. Anota aí que ele não quer. Quer morrer dormindo. Anota aí, ele quer morrer dormindo. Vão esperando que vocês vão morrer dormindo, vão morrer igual um passarinho. Nada. A realidade não é essa. Então não adianta a gente se enganar. Não é melhor a gente entender isso? E aproveitar 5 anos em cima da cama, se tiver que ficar, para não lamentar, não reclamar, não se torturar. E não ficar preocupado, mas meus filhos estão sofrendo com aquilo, a minha tia, a minha esposa. Não, aquilo é parte deles também. Nós somos parte uns dos outros. As nossas provas estão conjuntas, elas estão interligadas. Quando um está ajudando o outro ali, está se vendo como é que ele se sai para depois ser ajudado. Isso faz parte, isso não é lógico? Aí a gente entende a existência de Deus,
entende que Deus é justo, entende que Deus não deixa ninguém abandonado, com a doutrina espírita, com essas explicações. Então, medo de quê? Medo de quê? Estão medo de quê? Medo de nada. Ajuda nós teremos sempre. Vou contar aqui para encerrar as ilustrações do tema, essa situação muito prática. Você cai ali fora na calçada, ninguém te conhece às vezes, em qualquer lugar. Dentro de 5 minutos está cheio de gente em volta. Um te abanando, o outro te ajeitando a cabeça, e já uns 10 ou 20 tocaram para o bombeiro. Já perceberam que quando vocês veem um desastre, uma qualquer coisa assim, quando vocês tocam, o bombeiro está ocupado, toca para estar ocupado, é porque já tem umas 10 pessoas também, todo mundo que viu da janela, que estava do outro lado, no celular mesmo, o camarada do carro na frente já está tocando bombeiro. Olha que solidariedade anônima, ninguém conhece ninguém. Dali a pouco chegam os bombeiros, os paramédicos, o pessoal sai, ajuda, pega, arruma, todo mundo fica preocupado, torce para não ter sido nada grave. Não é assim que acontece do lado de cá. Pois bem, do lado de lá, vocês esperam que seja o quê? Um abandono? Você chega lá, não tem ninguém, você fala, ô pessoal, onde é que está todo mundo? Não, o lado de lá tem muito mais espírito que o lado de cá. Os seus entes queridos, os nossos entes queridos estão nos aguardando, ou melhor, estão ligados com a gente. Aconteceu um problema, eles imediatamente estão conectados e vem logo imediatamente ajuda. Se nós não formos curados do lado de cá e tivermos que passar para o lado de lá já está cheio de gente nos aguardando, porque nós, queridos, temos muito mais entes queridos para lá, que deixamos para trás, do que aqui. Aqui, se você for contar na ponta do lápis quantos parentes você tem ligados a você, você não vai chegar a 50. Não chega a 50. Talvez não chegue a 30. E sabe quantos só você avalizaria para eles? Assinaria como fiador? 5. Façam, anotem, isso é pesquisa. Anotem, fala assim, quantas pessoas realmente eu tenho ligadas aqui na Terra? Você não vai chegar a 30. E para ser fiador deles ou eles de você, você não chega a 5. Então vejam como nós temos pouca gente do lado de cá. Agora imagine nas nossas encarnações e reencarnações para trás, quantos amigos, quantos amores, quantos queridos nós já fizemos e não estão com a gente aqui agora. Nós podemos ter entes queridos reencarnados na China, no Tibete, no Afeganistão, na Patagônia, no Nordeste, no Sudeste, não importa. A reencarnação nos separa, nos espalha. Quando nós voltamos, nós nos unimos. Que aí nós somos atraídos pelo carinho, pelo amor, pela saudade. Quem está junto aqui na mesma família e não se ama, não tem afinidade, como desencarnar também não vai querer saber um do outro, não vai se procurar não, vão procurar os seus outros queridos. É assim o mundo, a escola é a oportunidade, pessoal. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje, todos filósofos perguntando, e teólogos, se pondo no lugar de Deus, vocês fariam melhor. Então vejam como nós estamos nos capacitando para entender a vida e entender Deus. Então saiam daqui com essa tranquilidade. Realmente nós temos que encarar 2013, venha o que vier, dê no que der, nós estamos aí para encarar 2013, sem fazer muita bobagem, de preferência, sem fazer muita bobagem. Porque se alguém quiser, vou me livrar disso, vou me matar, pum, complicou mais ainda. Imagina essa próxima reencarnação. Você teve a chance, teve a oportunidade, foi avisado e fez essa besteira, vai voltar agora numa situação muito pior. Então não é Deus que castiga, somos nós que arranjamos o problema. Não adianta fugir, não adianta. Tinha um amigo nosso aqui que estava com um cálculo renal horrível semana passada, retrasado. Falei, foge para o Polo Norte. Adianta? Paulo César, adianta? Não adianta. Para onde você for, o problema vai junto. Que adianta você se matar porque está atormentado, agoniado. Você vai levar os problemas junto. Então não adianta. Não tem que entender isso e viver, encarar, enfrentar. Creiamos em Deus, mas é esse Deus realmente, Deus de todos, não é Deus nosso, dos protestantes, dos católicos e não dos muçulmanos, Deus do universo. Vejam que legal, e não tenhamos medo de 2013, não tenhamos medo de cama, fralda, não tenhamos medo disso, isso faz parte da vida, e nós estamos aí para encarar. Enquanto nós não temos esses problemas de ficar atrofiado, vamos agir no bem, vamos procurar se informar, se ilustrar, vamos procurar amigos, valores, vamos enriquecer nossa vida como espírito.
se bater numa cama, se tiver um problema, nós vamos encarar, sem lamentar e sem se revoltar contra Deus. Para não chegar lá e falar, pô, senhor, eu pedi o senhor para morrer igual um passarinho. Eu falei, meu filho, mas não dava. Na sua lista não tinha nada de passarinho, só tinha gaiola. Passarinho não, só prisão, só gaiola. Então nós te deixamos na gaiola lá mais uns tempos. Passarinho é para outra.